Capítulo 2. Dois capitães. Cerca de 3 quilômetros ao norte da cidade, uma larga faixa azul estendida entre dois postes altos ondulava ao vento, proclamando o grande espetáculo itinerante de Valan Luca e a magnífica exibição de maravilhas e encantos em letras vermelhas brilhantes, grandes o suficientes para serem lidas da estrada, talvez umas centenas de passos para o leste. Para aqueles que não sabiam ler, pelo menos indicava a localização de algo fora do comum. Este era o maior espetáculo itinerante do mundo, assim dizia o banner. Luca alegava muitas coisas, mas Matt achava que ele devia estar dizendo a verdade sobre isso. A parede de lona do espetáculo, com 3 metros de altura e bem encaixada na parte inferior, cercava tanto o terreno quanto uma vila de bom tamanho. As pessoas que passavam olhavam para a bandeira com curiosidade, mas os fazendeiros e comerciantes tinham seu trabalho pela frente e os colonos seu futuro, e ninguém se desviava. Cordas grossas presas após colocados no chão foram feitas para reunir multidões para a ampla entrada e um arco logo atrás da bandeira. Mas não havia ninguém esperando para entrar, não a esta hora. Ultimamente poucos vinham a qualquer hora. A queda de Eboldar trouxe apenas uma ligeira queda no comparecimento, uma vez que as pessoas perceberam que a cidade não seria saqueada e eles não teriam que fugir para salvar suas vidas. Mas, com o retorno, todos aqueles navios e colonos, quase todos decidiram manter sua moeda contra as necessidades mais prementes. 2 homens volumosos, encolhidos em capas que poderiam ter vindo de um saco de trapos, estavam de plantão sob a bandeira para impedir a entrada de qualquer um que quisesse espiar sem pagar, mas mesmo esses estavam em falta hoje em dia. O par, um com o nariz torto sobre um bigode grosso e o outro sem um olho, estava agachado no chão, jogando dados. Surpreendentemente, Petra Amhill, o homem forte do espetáculo, ficou assistindo os 2 adestradores de cavalos jogarem, os braços maiores do que as pernas da maioria dos homens cruzados sobre o peito. Ele era mais baixo que Matt, mas pelo menos 2 vezes mais largo, seus ombros esticando o pesado casaco azul que sua esposa o obrigava a usar contra o frio. Petra parecia absorta nos dados, mas o homem não jogava, nem mesmo lançava moedas de 1 centavo. Ele e sua esposa, Clarine, uma treinadora de cães, economizavam todas as moedas que podiam poupar, e Petra precisava de uma pequena desculpa para falar longamente sobre a pousada que pretendiam comprar um dia. Ainda mais surpreendente, Clarine estava ao seu lado, envolta em uma capa escura e aparentemente tão absorta no jogo quanto ele. Petra olhou cautelosamente por cima do ombro para o acampamento quando viu Matt e Egerin se aproximando de braços dados, o que fez Matt franzir a testa. Pessoas olhando por cima dos ombros nunca era bom. O rosto moreno e gordo de Clarine abriu um sorriso caloroso, no entanto. Como a maioria das mulheres no espetáculo, ela achava que ele e Egerin eram românticos. O adestrador de cavalos de nariz torto, um taireno de ombros pesados chamado Cole, olhou de soslaio enquanto pegava a aposta, algumas moedas de cobre. Ninguém além de Domon podia ver Egerin como bonita, mas para alguns tolos, a nobreza conferia beleza. Ou o dinheiro, e uma nobre devia ser rica. Alguns achavam que qualquer nobre que abandonasse o marido por gente como Matt Calton também deveria estar disposto a deixá-lo e levar o dinheiro consigo. Essa era a história que Matt e os outros tinham inventado para explicar por que estavam se escondendo do Xianshan. Um marido cruel e uma fuga de amantes. Todo mundo tinha ouvido esse tipo de história, de menestréis ou livros, se raramente na vida real, muitas vezes o suficiente para aceitar. Cole manteve a cabeça baixada, no entanto. Egerin Lewin já havia sacado seu canivete para uma malabarista de espadas. Um sujeito bonito demais que havia sido excessivamente sugestivo ao pedir-lhe para compartilhar uma taça de vinho em sua carroça, e ninguém duvidava que ela teria usado a lâmina se ele tivesse pressionado sua proposta um pouquinho a mais. Assim que Matt alcançou o homem forte, Petra disse calmamente: há soldados Xianshan conversando com Luca, cerca de 20 deles. O oficial está falando com ele, pelo menos. Ele não parecia assustado,
mas a preocupação vincou sua testa e ele colocou uma mão protetora no ombro de sua esposa. O sorriso de Clarine se desvaneceu e ela levantou uma mão para descansar sobre a dele. Eles confiavam no julgamento de Luca, de certa forma, mas sabiam do risco que corriam. Ou pensavam que sim. O risco em que eles acreditavam era ruim o suficiente. O que eles querem? Eugenie exigiu, se livrando de Matt antes que ele pudesse trincar os dentes. Na verdade, ninguém esperou por ele. Segura isso para mim, disse Noal, entregando sua vara e cesta para o homem de um olho, que ficou boquiaberto para ele. Endireitando-se, Noal enfiou a mão nodosa por baixo do casaco onde guardava duas facas de lâmina longa. Podemos alcançar nossos cavalos? Ele perguntou a Petra. O homem forte olhou para ele em dúvida. Matt não era o único a não saber se Noal ainda possuía toda a sua inteligência. Eles não parecem interessados em procurar por aí, Clarine disse apressadamente, fazendo uma insinuação de uma reverência para Eugenie. Todos deveriam fingir que Matt e os outros faziam parte do espetáculo, mas poucos conseguiram fazer isso com Eugenie. O oficial está na carroça de Luca uma boa meia hora, mas os soldados estão ao lado de seus cavalos o tempo todo. Eu não acho que eles estão aqui por você, Petra acrescentou respeitosamente. Novamente para Eugenie. Por que ele deveria ser diferente? Provavelmente praticando para receber nobres naquela pousada. Só não queríamos que você ficassem surpresos ou preocupados ao vê-los. Tenho certeza de que Lucas o enviará sem problemas. Apesar de seu tom, as rugas permaneceram em sua testa. A maioria dos homens ficava chateada se suas esposas fugissem, e um nobre poderia fazer outros suportarem o peso de sua ira. Um espetáculo itinerante, com estranhos apenas de passagem, tornava-se um alvo particularmente fácil, sem complicações adicionais. Você não precisa se preocupar com ninguém falando fora de hora, minha senhora. Olhando para os adestradores de cavalos, Petra acrescentou. Precisa, Cole? Nariz torto, balançou a cabeça, os olhos nos dados que ele estava jogando na palma da mão. Ele era um homem grande, mas não tão grande quanto Petra. E o homem forte podia endireitar ferraduras com as próprias mãos. Todo mundo gosta de uma chance de cuspir nas botas de um nobre de vez em quando, o caolho murmurou, olhando para a cesta de peixes. Ele era quase tão alto e de ombros largos quanto Cole, mas seu rosto era todo enrugado e tinha ainda menos dentes que Noal. Olhando para Eugenie, ele abaixou a cabeça e acrescentou. Com a sua licença, senhora. Além disso, assim todos nós ganhamos uma pequena moeda, que não tem sido muito ultimamente. Certo, Cole? Se alguém falar, esses Xianshan vão nos levar, talvez nos enforcar como fizeram com o povo do mar, ou nos colocar para trabalhar limpando os canais do outro lado do porto. Os adestradores de cavalos faziam o que era necessário durante o espetáculo, desde limpar as linhas dos cavalos e limpar as gaiolas dos animais, até erguer e derrubar a parede de lona. Mas ele estremeceu como se cavar canais assoreados no Harad fosse uma perspectiva pior do que ser enforcado. Eu disse alguma coisa sobre falar? Cole protestou, estendendo as mãos. Acabei de perguntar por quanto tempo vamos ficar parados aqui. Isso é tudo. Acabei de perguntar quando vamos ver algumas dessas moedas. Nós ficamos aqui enquanto eu disser para ficar. Era notável o quão forte Janine conseguia fazer aquele som arrastado sem levantar a voz, como uma lâmina deslizando livre da bainha. Você verá a sua moeda quando chegarmos ao nosso destino. Haverá algo extra para aqueles que me servirem fielmente. E uma sepultura fria para quem pensar em traição. Cole puxou o seu manto, muito remendado, e regalou os olhos, tentando parecer indignado, ou talvez inocente. Mas ele apenas parecia estar esperando que ela chegasse perto o suficiente para ele roubar sua bolsa. Matt rangeu os dentes. Por um lado, aquele era o ouro que ela estava prometendo com tanta liberdade. Ela tinha o seu próprio, mas não perto o suficiente para isso. Mais importante, ela estava tentando assumir o comando novamente. Luz.
Exceto por ele, ela ainda estaria em Eboldar tramando para evitar os buscadores, se já não estivesse sendo questionada. Exceto por ele, ela nunca teria pensado em ficar perto de Eboldar para evitar a perseguição ou encontrar um esconderijo como o espetáculo de Luca. Mas por que os soldados estavam lá? Os Xianshan teriam enviado 100 homens, 1000, por uma vaga suspeita da presença de Tuon. Se suspeitassem das Aes Sedai... Não. Petra e Clarine não sabiam que estavam ajudando a esconder a Aes Sedai, mas teriam mencionado Suldan e Damani, e os soldados não estariam caçando irmãs sem elas. Ele passou os dedos pela cabeça de raposa através do casaco. Ele usava isso acordado e dormindo, e isso poderia lhe dar um pequeno aviso. Nunca considerou tentar pegar os cavalos, e não só porque Cole e uma dúzia mais como ele iriam correr para o Xianshan antes que ele estivesse fora de vista. Eles não tinham nenhuma animosidade particular contra ele ou Ejanin que ele conhecesse. Até Ruman, o malabarista de espadas, parecia ter se acomodado alegremente com uma contorcionista chamada Adria, mas algumas pessoas também não resistiriam à tentação de um pouco mais de ouro. De qualquer forma, nenhum dado de aviso caiu em sua cabeça. E havia pessoas dentro daquelas paredes de lona que ele não podia deixar para trás. Se eles não estão procurando, então não temos nada com que nos preocupar, disse ele com confiança. Mas obrigado pelo aviso, Petra. Nunca gostei de surpresas. O homem forte fez um pequeno gesto como se dissesse que não era nada, mas Eugenie e Clarine olharam para Matt como se estivessem surpresos ao encontrá-lo ali. Até mesmo o Cole e o Caolho piscaram para ele. Demorou um esforço para parar de ranger os dentes novamente. Vou apenas passear perto da carroça de Luca e ver o que puder ver. Lei Win, você e Noel encontrem Over e fique com ele. Eles gostavam do garoto, todos gostavam, e isso os manteria longe de seu cabelo. Ele poderia escutar melhor sozinho. E se eles tivessem que fugir, talvez Ejanin e Noel pudessem ajudar a tirar o garoto. Pelo menos. A luz mandasse que não chegasse a isso. Ele não podia ver nada além de desastre nisso. Bem, suponho que ninguém vive para sempre, suspirou Noal, recuperando sua vara de bambu e cesta. Que o queime, mas o sujeito poderia fazer uma cabra com cólica parecer alegre. A canca de Petra certamente se aprofundou. Homens casados sempre pareciam preocupados, uma razão pela qual Matt não estava com pressa. Enquanto Noal desaparecia no canto da parede de lona, o Caolho observou o peixe partir com pesar. Ele parecia ser outro sem um conjunto completo de juízo. Provavelmente tinha uma esposa em algum lugar. Matt puxou a capa quase até os olhos, ainda tão aviadados. Ele tentou não pensar em quantas vezes quase teve sua garganta cortada ou seu crânio partido sem nenhum dado. Mas, certamente, eles estariam lá se houvesse algum perigo real. Claro que sim. Ele não havia dado 3 passos para dentro da entrada antes que Jeanine o alcançasse e passasse o braço ao redor de sua cintura. Ele parou em seu caminho, olhando-a maldosamente. Ela resistia às ordens dele como uma truta luta contra o anzol, mas isso ia além de teimosia. O que você pensa que está fazendo? E se esse oficial Xianshan reconhecer você? Isso parecia tão provável quanto a própria Tini entrando no espetáculo, mas qualquer coisa que pudesse fazê-la sair valia a pena agarrar. Quais são as chances desse sujeito ser alguém que eu conheço? Ela zombou. Eu não tenho... Seu rosto se contorceu por um instante. Não tenho muitos amigos deste lado do oceano, e nenhum em Eboldar. Ela tocou uma ponta da peruca preta sobre o peito. De qualquer forma, com isso, minha própria mãe não me reconheceria. Sua voz ficou sombria no final. Ele iria quebrar um dente se continuasse apertando a mandíbula. Ficar ali discutindo com ela seria pior do que inútil, mas a maneira como ela olhou para aquele soldado Xianshan estava fresca em sua mente.
Não encare ninguém, ele a avisou. Nem olhe para ninguém. Sou uma recatada mulher eboldariana. Ela fez parecer um desafio. Você pode fazer toda a conversa. Ela transformou isso em um aviso. Luz. Quando uma mulher não estava tornando tudo suave, ela tornava as coisas realmente muito ásperas. E Janine nunca tornava nada suave. Ele estava definitivamente em perigo de lascar um dente. Além da entrada, a rua principal do espetáculo serpenteava entre vagões como o que os latoeiros usavam. Casinhas sobre rodas com os eixos dos vagões levantados contra os assentos dos condutores e barracas muradas muitas vezes do tamanho de pequenas casas. A maioria das carroças estava pintada de cores vivas, todos os tons de vermelho ou verde, amarelo ou azul, e muitas das tendas eram igualmente coloridas, algumas até listradas. Aqui e ali, plataformas de madeira onde os artistas podiam se apresentar ficavam ao lado da rua, suas bandeirinhas coloridas começando a parecer um pouco sujas. A vasta extensão de terra com quase 30 passos de largura e espaçada por milhares de pés era realmente uma rua, uma das várias que serpenteavam pelo show. O vento afastou tênues flâmulas cinzentas de fumaça que subiam das chaminés de estanho que se projetavam dos tetos das carroças e de algumas tendas. A maioria do pessoal do espetáculo provavelmente estava no café da manhã, se não ainda na cama. Eles acordavam tarde, como regra geral. Uma regra que Matt aprovava, e ninguém gostaria de comer sentado ao redor de uma fogueira do lado de fora com esse frio. A única pessoa que ele viu foi a Ludra, as mangas de seu vestido verde escuro empurradas para cima em seus antebraços, triturando algo com um almofariz de pilão de bronze em uma mesa que se dobrava ao lado de sua carroça azul vívida, ao virar na esquina em uma das ruas laterais mais estreitas. Atenta a seu trabalho, a esbelta taraboriana não viu Eugenie e Matt. Ele não podia deixar de olhar para ela, no entanto. Com seu cabelo escuro, em tranças finas e frisadas que iam até a cintura, a Ludra era provavelmente a mais exótica das maravilhas de Luca. Ele a anunciava como uma iluminadora e, ao contrário de muitos outros artistas de maravilhas, ela realmente era o que Luca afirmava. Embora Luca provavelmente não acreditasse nisso. Matt se perguntou o que ela estava moendo, e esse podia explodir. Ela havia prometido revelar o segredo dos fogos de artifício se ele pudesse responder a um enigma, mas ele não havia encontrado um vislumbre até agora. Iria encontrar, no entanto, de uma forma ou de outra. Janine enfiou um dedo duro em suas costelas. Nós deveríamos ser amantes, como você continua me lembrando. Ela rosnou. Quem vai acreditar se você olhar para aquela mulher como se estivesse com fome? Matt sorriu lascivamente. Eu sempre olho para mulheres bonitas, você não percebeu? Ajustando o lenço de cabeça com um pouco mais de vigor do que o habitual, ela deu um grunhido depreciativo e ele ficou satisfeito. Seu lado púdico vinha a calhar de vez em quando. Janine estava fugindo por sua vida, mas ela ainda era Xianshan e já sabia mais sobre ele do que ele gostaria. Não estava disposto a confiar nela todos os seus segredos, mesmo aqueles que ele ainda não conhecia. O carroção de Luca ficava bem no meio do acampamento do espetáculo, a posição mais favorecida, o mais longe possível dos cheiros das jaulas dos animais e das cavalariças situadas ao longo das paredes de lona. A carroça era extravagante mesmo comparada com as outras no show. Uma coisa vermelha e azul que brilhava com a mais fina laca, cada superfície manchada com estrelas e cometas dourados. As fases da lua, em prata, corriam por toda a volta logo abaixo da linha do teto. Até a chaminé de estanho era pintada com anéis vermelhos e azuis. Um latoeiro teria corado. De um lado da carroça, duas fileiras de soldados Xianshan com capacetes estavam rigidamente ao lado de seus cavalos, lanças com borlas verdes inclinadas exatamente no mesmo ângulo. Um dos homens segurava as rédeas de uma montaria extra, um belo cavalo capão com ancas fortes e bons tornozelos.
A armadura azul e verde dos soldados parecia monótona ao lado da carroça de Luca. Matt não ficou surpreso ao ver que ele não era o único interessado no Xianshan. Com um gorro escuro cobrindo a cabeça raspada, Baile Domon estava agachado sobre os calcanhares com as costas apoiadas em uma roda da carroça verde que pertencia a Petra e Clarim, cerca de 30 passos além dos soldados. Os cachorros de Clarim jaziam embaixo da carroça, uma coleção heterogênea de pequenos animais dormindo amontoados. O ilhanense corpulento fingia esculpir, mas tudo o que havia produzido era uma pequena pilha de lasca a seus pés. Matt desejou que o sujeito deixasse crescer um bigode para esconder o lábio superior, ou então raspasse o resto da barba. Alguém podia conectar o milanense a Egianin. Blairik Negina, um sujeito alto encostado na carroça como se estivesse fazendo companhia a Domon, não hesitou em tirar o topete de Shenarando para evitar ser notado por Xianshan, embora passasse a mão sobre a cerda preta que crescia em sua cabeça com a mesma frequência que Egianin verificava sua peruca. Talvez ele devesse usar um chapéu. Em seus casacos escuros com punhos puídos e botas muito usadas, os dois homens podiam passar por povo do espetáculo. Talvez adestradores de cavalos, exceto para outros do povo do espetáculo. Eles estavam observando Xianshan enquanto tentavam parecer que não estavam, mas Blairik era o mais bem-sucedido, como era de se esperar de um guardião. Sua atenção total parecia estar em Domon, exceto por um olhar ocasional para os soldados, o mais casual possível. Domon fazia uma careta para o Xianshan quando não estava olhando para o pedaço de madeira em sua mão, como que se ordenasse que se transformasse em uma escultura perfeita. O homem levara muito a sério o fato de ser Soujin. Matt estava tentando descobrir como se esgueirar para perto da carroça de Luca e escutar sem ser visto pelos soldados quando a porta na parte de trás da carroça se abriu e um Xianshan de cabelos claros desceu os degraus, plantando um capacete com uma fina pluma azul em sua cabeça quando sua bota tocou o chão. Luca apareceu atrás dele, resplandecente em escarlate bordado, com raios de sol dourados curvando-se com flores elaborados, enquanto seguia o oficial. Luca tinha pelo menos 2 dúzias de casacos, a maioria vermelhos, e cada um mais vistoso que o anterior. Ainda bem que sua carroça era a maior do espetáculo, ou ele não teria espaço para todos eles. Ignorando Luca, o oficial Xianshan subiu em seu capão, ajustou sua espada e gritou ordens que fizeram seus homens subirem em suas celas e formarem uma coluna de 2 que se moveu lentamente em direção à entrada. Luca ficou observando-o sair com um sorriso fixo no rosto, pronto para outra reverência se alguém olhasse para trás. Matt ficou bem ao lado da rua e deixou a boca aberta, fingindo ficar boquiaberto enquanto os soldados passavam. Não que algum deles olhasse em sua direção. O oficial olhava para a frente, assim como os soldados atrás dele, mas ninguém nunca prestava atenção a um caipira ou se lembrava de um. Para sua surpresa, Eugenie estudou o chão na frente dos dedos dos pés, segurando o lenço amarrado sobre o queixo até que o último cavaleiro passou. Erguendo a cabeça para cuidar deles, ela apertou os lábios por um momento. Parece que eu conheço aquele garoto, ela falou suavemente. Eu o carreguei para a Falme no destemido. Seu servo morreu no meio da viagem e ele pensou que poderia usar um dos meus tripulantes. Tive que colocá-lo em seu lugar. Você teria pensado que ele era do sangue pelo barulho que fez. Sangue, malditas cinzas, Matt respirou. Quantas outras pessoas ela tinha irritado, fixando seu rosto em suas mentes? Egenin sendo Egenin, provavelmente centenas. E ele a estava deixando andar por aí com apenas uma peruca e uma muda de roupa para disfarçar. Centenas? Milhares, mais provável. Ela poderia irritar um tijolo. De qualquer forma, o oficial já tinha ido embora. Matt expirou lentamente. Sua sorte realmente ainda estava com ele. Às vezes ele pensava que era tudo o que o impedia de chorar como um bebê. Ele foi até louco para descobrir o que os soldados queriam. Dom e Blairik alcançaram Luca tão rapidamente quanto ele e Janin, e a carranca no rosto redondo de Domon se aprofundou quando ele olhou para o braço de Matt
em volta do ombro de Ejianin. O ilhanense entendia a necessidade do fingimento, ou disse que entendia, mas parecia acreditar que eles poderiam realizá-lo sem sequer tocar as mãos. Matt tirou o braço dela. Não havia nada para fingir aqui. Lucas sabia a verdade, sabia tudo. E Janine começou a soltá-lo também. Mas depois de um olhar para Domon, ela apertou a cintura de Matt em vez disso. Tudo sem a menor mudança de expressão. Domon continuou a franzir a testa, mas para o chão agora. Matt decidiu que entenderia o Xianshan muito antes de entender as mulheres. Ou ilhanenses, por falar nisso. Cavalos. Lucas zonzinou quase antes de Matt parar de andar. Sua carranca abrangeu todos eles, mas ele concentrou a maior parte de sua raiva em Matt. Um pouco mais alto, Lucas se esticou para encarar Matt. Era isso que ele queria. Mostrei a ele o mandado que me isentava da loteria dos cavalos, assinado pela própria Grand Lady Surote. Mas ele ficou impressionado? Não importava para ele que eu resgatasse um Xianshan de alto escalão. A mulher não era de alto escalão e ele não a resgatou, mas deu a ela uma maneira de viajar como uma artista contratada. Mas Lucas sempre exagerava para a sua própria vantagem. Eu não sei por quanto tempo essa isenção é realmente válida de qualquer maneira. Os Xianshan estão desesperados por cavalos. Eles podem pegá-los de volta a qualquer dia. Seu rosto estava ficando quase tão vermelho quanto seu casaco, e ele apontou um dedo para Matt repetidamente. Você vai pegar meus cavalos. Como faço para mover meu espetáculo sem cavalos? Responda-me isso, se puder. Eu estava pronto para partir assim que vinha aquela loucura no porto, até que você torceu meu braço. Você vai cortar minha cabeça. Eu poderia estar a 100 milhas daqui se não fosse por você, cavalgando na noite, me prendendo em seus esquemas malucos. Eu não estou ganhando um centavo aqui. Não houve cliente suficiente nos últimos 3 dias para pagar a alimentação dos animais um dia. Metade do dia. Eu deveria ter saído há um mês, ou mais. Eu deveria ter saído. Matt quase riu quando Luca começou a balbuciar. Cavalos. Isso era tudo. Apenas cavalos. Além disso, a noção de que os vagões carregadores do espetáculo poderiam cobrir 100 milhas em 5 dias era tão ridículo quanto o vagão de Luca. O homem poderia ter ido há um mês, 2 meses, exceto por querer arrancar cada cobre que pudesse de Eboldar de seus conquistadores Xianshan. E quanto a convencê-lo a ficar, 6 noites atrás, foi tão fácil quanto cair da cama. Em vez de rir, Matt colocou a mão no ombro de Luca. O sujeito era vaidoso como um pavão e, além disso, ganancioso, mas não fazia sentido deixá-lo mais irritado do que já estava. Se você tivesse saído naquela noite, Luca, você acha que ninguém teria desconfiado? Você teria feito os Xianshan rasgarem suas carroças antes de andar 2 léguas. Você poderia dizer que eu te salvei disso. Luca franziu o senho. Algumas pessoas simplesmente não conseguiam ver além dos seus próprios narizes. De qualquer forma, você pode parar de se preocupar. Assim que Tom voltar da cidade, podemos colocar tantas milhas atrás de nós quanto você quiser. Lucas saltou tão de repente que Matt recuou assustado, mas tudo o que o homem fez foi pular em um pequeno círculo rindo. Dom olhou para ele, até mesmo Blairick o enclarou. Às vezes Luca parecia um tolo chato. Luca mal havia começado sua dança quando Ejanin empurrou Matt para longe dela. Assim que Merlin retornar, eu dei ordens para ninguém sair. O olhar dela balançou entre ele e Luca com fúria fria, um frio que queimava. Espero que minhas ordens sejam obedecidas. Luca parou de pular abruptamente e olhou para ela de lado. Então de repente fez uma reverência com tantos floreios que você praticamente podia ver a capa. Quase dava para ver o bordado no manto. Ele achava que tinha jeito com as mulheres. Luca realmente tinha. Você comanda, minha doce senhora, e eu salto para obedecer. Ficando de pé, ele deu de ombros se desculpando. Mas mestre Carlton tem ouro, e temo que o ouro comande minha primeira obediência. O baú de Matt cheio de moedas de ouro nessa mesma carroça foi todo o esforço necessário para convencê-lo. Talvez Matt, sendo Taverém, tenha ajudado,
mas por ouro suficiente, Valan Luca ajudaria a sequestrar o Tenebroso. Ejanin respirou fundo, pronta para repreender Luca ainda mais, mas o homem virou as costas e subiu os degraus em sua carroça, gritando: Latelle! Latelle! Devemos expulsar todos imediatamente. Estou partindo finalmente, no minuto em que Merlin voltar. A luz seja louvada. Um momento depois, ele estava de volta, correndo de volta pela escada curta, seguido por sua esposa puxando uma capa de veludo preto costurada com lantejoulas brilhantes em torno de si. Uma mulher de rosto severo. Ela torceu o nariz para Matt como se ele tivesse um cheiro ruim e deu a Ejanin um olhar que provavelmente fazia seus ursos treinados subirem em árvores. Latelle não gostava da ideia de uma mulher fugir do marido, mesmo sabendo que era mentira. Por sorte, ela parecia adorar Luca por algum motivo, e ela gostava de ouro quase tão bem quanto ele. Não é quase tanto quanto ele? Luca correu para a carroça mais próxima e começou a bater na porta, e Latelle fez o mesmo na próxima. Sem esperar para assistir, Matt correu por uma das ruas laterais. Mais um beco em comparação com a rua principal serpenteava entre o mesmo tipo de carroças e barracas, todas fechadas contra o frio, com fumaça saindo das chaminés de metal. Não havia plataformas para artistas aqui, mas varais para secar roupas penduradas entre alguns dos vagões, e aqui e ali brinquedos de madeira estavam espalhados pelo chão. Esta rua era apenas para viver, a estreiteza destinada a desencorajar os forasteiros. Ele se moveu rapidamente, apesar de seu quadril. Tinha andado a maior parte da dor, mas não deu 10 passos antes que Janin e Domon alcançassem. Blairek havia desaparecido, provavelmente indo dizer às irmãs que ainda estavam seguras e que finalmente poderiam ir embora. As Aes Sedai, disfarçadas e criadas doentes de medo de que o marido de sua patroa as pegasse, estavam cansadas de ficar confinadas à carroça, para não dizer cansadas de as compartilhar com a Sultan. Matt as fizera compartilhar, para que as Aes Sedai pudessem vigiar a Sultan, enquanto a Sultan mantinha as Aes Sedai longe de seus cabelos. Ainda assim, Matt estava feliz por Blairek ter tirado a necessidade de ele visitar a carroça novamente. Uma ou outra das irmãs o chamava 4 ou 5 vezes por dia desde que fugiram da cidade, e ele ia quando não podia evitar, mas nunca era uma experiência agradável. Desta vez, Ejanin não o abraçou. Ela caminhou ao lado dele, olhando para a frente sem se preocupar em checar sua peruca pelo menos uma vez. Domon se arrastou atrás, como um urso, resmungando baixinho seu sotaque forte ilhanense. O gorro expunha o fato de que sua barba escura parava abruptamente no meio de cada orelha, com apenas a barba por fazer acima. Isso fazia parecer inacabado. 2 capitães em um navio garantem um curso para o desastre. Ejanin falou com paciência exagerada. Seu sorriso compreensível parecia machucar seu rosto. Não estamos em um navio, respondeu Matt. O princípio é o mesmo, Calton. Você é um agricultor. Eu sei que você é um bom homem em uma situação difícil. Ejanin lançou um olhar sombrio por cima do ombro para Domon. Foi ele quem a uniu com Matt, quando ela achava que estava contratando um homem contratado. Mas esta situação precisa de julgamento e experiência. Estamos em águas perigosas e você não tem conhecimento de comando. Mais do que você imagina, ele disse a ela secamente. Ele poderia ter feito uma lista das batalhas que ele se lembrava de comandar, mas apenas um historiador reconheceria a maioria delas, e talvez nem mesmo um historiador. Ninguém iria acreditar, de qualquer maneira. Ele certamente não acreditaria se outra pessoa tivesse feito essa afirmação. Você e Domo não deveriam estar se preparando? Você não gostaria de deixar nada para trás. Tudo o que ela possuía estava guardado na carroça que ela e Matt dividiam com Domon. Não era um arranjo confortável isso. Mas ele apressou o passo, esperando que ela entendesse a dica. Além disso, ele viu seu destino à frente. A barraca de parede azul brilhante, amontoada entre uma carroça amarela virulenta e uma verde esmeralda, mal era grande o suficiente para acomodar 3 cáteres, mas fornecia abrigo para todos que ele trouxe de Ebuldar. Exigiu subornos para fazer
para fazer as pessoas se mudarem e mais subornos para fazer com que os outros o deixassem entrar. O que ele conseguiria contratar era o que os proprietários estavam dispostos a deixá-lo ter. As taxas adequadas para uma boa pousada. Joelin, um homem moreno e compacto com cabelo curto, estava sentado de pernas cruzadas no chão em frente a uma barraca com Over, um garotinho magro, mas não tão magro como quando Matt o viu pela primeira vez, e baixo para 10 anos, a idade que ele dizia ter. Ambos sem casaco, apesar do vento, brincavam de cobras e raposas em um tabuleiro que o pai morto do menino havia desenhado para ele em um pedaço de pano vermelho. Jogando os dados, Over contou as sementes cuidadosamente e considerou seu movimento ao longo da teia de aranha de linhas pretas e flechas. O caçador de ladrões taireno estava prestando menos atenção ao jogo. Ele se endireitou ao ver Matt. Abruptamente, Noal disparou da parte de trás da tenda, respirando com dificuldade como se estivesse correndo. Joelhinho olhou surpreso para o velho e Matt franziu a testa. Ele havia dito a Noal que viesse direto para cá. Onde ele tinha ido em vez disso? Noal olhou para ele com expectativa, sem culpa ou constrangimento, apenas ansioso para ouvir o que Matt tinha a dizer. Você sabe sobre o Xianshan? Joelhinho perguntou, voltando sua atenção para Matt também. Uma sombra se moveu dentro das abas de entrada da tenda e uma mulher de cabelos escuros, sentada na ponta de um dos cátares, com uma velha capa cinza enrolada em volta dela, inclinou-se para descansar a mão no braço de Joelhinho. E para dar a Matt um olhar cauteloso. Terra era bonita, se você gostasse de uma boca que sempre parecia fazer beicinho, e parecia que Joelhinho gostava, pelo jeito que ele sorriu para ela de forma tranquilizadora e acariciou sua mão. Ela também era a Matera Aelfdene Casmir Lonaut, panarca de Tarabon, e a coisa mais próxima de uma rainha. Pelo menos ela tinha sido uma vez. Joelhinho sabia disso e Tom também, mas ninguém pensou em contar a Matt até chegarem ao espetáculo. Ele supôs que isso pouco importava junto com todo o resto. Ela respondia mais rápido a Terra do que a Matera. Não fazia exigências, exceto no horário de Joelhinho, e parecia haver pouca chance de alguém reconhecê-la aqui. De qualquer forma, Matt esperava que ela sentisse mais do que gratidão por ter sido resgatada, porque Joelhinho certamente sentia mais por ela. Quem poderia dizer que uma panarca destronada não poderia se apaixonar por um caçador de ladrões? Coisas estranhas aconteceram, embora ele não tivesse certeza se poderia nomear uma de improviso. Eles só queriam ver o mandato para os cavalos de Luca, disse ele, e Joelhinho assentiu, visivelmente relaxando um pouco. Além disso, eles não contaram os cavalos. O mandado listava o número exato de cavalos que Luca tinha permissão para manter. Os Xianshan podiam ser generosos com suas recompensas, mas dada a necessidade de montarias e parelhas de carroças, eles não estavam dispostos a dar a ninguém uma licença para estabelecer comércio de cavalos. Na melhor das hipóteses, eles teriam aceitado o extra. Na pior das hipóteses, o apanhador de ladrões deu de ombros. Outra alma alegre. Com um suspiro, Terra de repente puxou a capa com mais força e voltou para as profundezas da tenda. Joelhinho olhou para trás de Matt, seus olhos ficando duros, e o Taireno poderia competir com os guardiões quando se tratava de dureza. E Jianin não pareceu entender as dicas e estava olhando para a barraca. Domon estava ao lado dela com os braços cruzados, chupando os dentes em pensamento ou paciência forçada. Arrume sua barraca, Sandar, ordenou Jianin. O espetáculo está saindo assim que Merrelin retornar. Sua mandíbula apertou e ela não olhou para Matt. Não exatamente. Certifique-se de que sua mulher não dê nenhum problema. Mais recentemente, Terra tinha sido uma serva da Covale, propriedade da Gran Lady Surot, até que Joelhinho a roubou. Para Ejianin, roubar da Covale era quase tão ruim quanto libertar da Mani. Posso andar no vento? Over exclamou, saltando para seus pés. Posso, Matt. Posso, Lewin. Ejianin realmente sorriu para ele. Matt não tinha visto o sorriso dela para mais ninguém, nem mesmo para Domon.
Ainda não, disse Matt. Não até que estivesse longe o suficiente de Eboldar para que ninguém se lembrasse das corridas cinzentas vencedoras com um garotinho nas costas. Em alguns dias, talvez. Jurim, você vai contar aos outros? Blairick já sabe, então as irmãs já estão sabendo. Jurim não perdeu tempo, além de se esconder dentro da barraca para tranquilizar Terra. Ela parecia precisar ser tranquilizada com frequência. Quando ele saiu, carregando um casaco taireno escuro que estava começando a se desgastar, disse a Over para guardar o jogo e ajudar a Terra com a embalagem até que ele voltasse. Então colocou o chapéu vermelho cônico na cabeça e partiu, encolhendo os ombros no casaco. Ele nunca olhava para Ejanin. Ela o considerava um ladrão, ofensivo em si mesmo para um caçador de ladrões, e os tairenos também não a amavam. Matt começou a perguntar anual onde ele estava, mas o velho correu agilmente atrás de Juilin, gritando por cima do ombro que ajudaria a avisar os outros que o espetáculo estava indo embora. Bem, dois poderiam espalhar a notícia mais rápido do que um. Vanin e os 4 braços vermelhos sobreviventes dividiam uma tenda lotada de um lado do espetáculo, enquanto o próprio Anual dividia outro com Tom e 2 servos, Lopin e Nerin, no lado oposto. E a pergunta podia esperar. Provavelmente, ele tinha apenas atrasado para colocar seu precioso peixe em algum lugar seguro. De qualquer forma, a pergunta de repente parecia sem importância. O barulho de pessoas gritando para que os tratadores de cavalos trouxessem suas parelhas e outros exigindo apenas pulmões para saber o que estava acontecendo estava começando a encher o acampamento. Adria, uma mulher esbelta segurando um manto verde florido em volta de si, veio correndo descalça e desapareceu na carroça amarela, onde moravam os outros 4 contorcionistas. Alguém na carroça verde gritou rocamente e as pessoas estavam tentando dormir. Um punhado de filhos de artistas, alguns deles artistas também, passou correndo e Over ergueu os olhos ao dobrar o jogo. Esse era seu bem mais precioso, mas se não fosse por isso, ele claramente teria ido atrás deles. Ainda levaria algum tempo antes que o espetáculo estivesse pronto para viajar, mas não foi isso que fez Matt gemer. Ele tinha acabado de ouvir aqueles malditos dados começarem a chacoalhar em sua cabeça novamente.